Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso material sobre o continente asiático. E hoje a gente basicamente vai chegar num estudo sobre as Coreias, né? Tanto a Coreia do Norte como também a Coreia do Sul. Só para lembrar um pouco, nos nossos materiais anteriores, a gente tinha falado sobre características gerais do continente asiático e tínhamos também feito uma referência bem breve, é claro, né, sobre a China. Então a ideia é a gente continuar a fala sobre o continente asiático. Posteriormente, né, o nosso próximo material ele vai ser uma fala direcionada à Índia, fazendo aquele mesmo aspecto, analisando algumas características históricas e, claro, concluindo com a realidade atual do país, beleza? Desde já, galera, ó, aqui no canto, na TV, né, onde geralmente eu apareço, vocês vão encontrar o QR Code, que é exatamente o que vai levar vocês a fazer o download aqui da imagem que a gente está usando, tá? Se tiverem alguma dúvida, manda para mim no Zap, que eu vou estar aqui disponível no horário em que vocês estiverem assistindo esse vídeo para tirar alguma dúvida. E não deixem de, lá nos comentários, deixar a frequência de vocês. Como eu já expliquei milhares e milhares de vezes, é exatamente por lá que eu tiro, que eu tenho uma noção de quem está ou não participando da aula, tá bom? Só para reforçar, né, galera, que essa participação lá nos comentários, ela inclusive ajuda na hora de gerar a nota parcial de vocês. Então daí a importância, beleza? Então também não é para ir só lá, vai, diz que está e sai fora. Não, sai fora, claro, né? Porque sair para dentro tá meio complicado. Mas é só assim, galera. Como eu já falei, o YouTube me mostra, viu? Depois que você coloca ali, eu consigo ver quanto tempo você ficou assistindo o vídeo. Então, ó, nada de me enganar, viu? Se mentir, vai pro inferno, vocês sabem. Então, galera, assim... o nosso material, como eu já falei inicialmente, né, ele vai falar sobre a Coreia do Norte e também sobre a Coreia do Sul. Basicamente ele vai fazer um rápido levantamento aqui de informações sobre as duas Coreias, mas vai falar também sobre alguns momentos de tensão que acabaram envolvendo os dois países em algumas questões políticas e econômicas, tá bom? Então vamos começar aqui pela Coreia do Norte. Vou dar um zoom para ficar mais fácil aqui de vocês perceberem, né? Só dar aqui uma ampliada na imagem. Essa bicha ela fica meio doida, sabe? Pronto, agora foi. Então assim, galera. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que eles sempre usam os termos península, né, para se referir à Coreia. Na geografia, a península ela é uma área, né, de território que possuem apenas, na verdade, que possui apenas um lado ligado ao continente e todo o outro restante dela é banhado pelo oceano. Então isso é uma península, tá? Então, como vocês conseguem perceber pelo mapa, basicamente ela é só um braço ali que sai da Ásia, né, e que fica colado à China, no caso a Coreia do Norte. Então por isso que ela vai ter sempre essa referência de península. E é uma península com relevo bastante diversificado, mas eu acho que isso nem é o foco real do que a gente precisa destacar aqui. Mas é importante, né, sei lá, falar que a gente tem dentro da realidade de relevo tanto partes altas, elevadas, como também planícies, tá? Principalmente do lado sul. Na Coreia do Sul ela é mais rica em planícies do que planaltos como lá no norte. Historicamente, deixa eu só marcar aqui para a gente poder acompanhar, né? Historicamente, as Coreias sempre foram ocupadas por outras nações, por outros povos, né? Já foram ocupados pelos chineses, pelos mongóis, por japoneses. E aí, os japoneses são os que, de longe, têm uma maior influência sobre a região. Principalmente se a gente for analisar do ponto de vista mais recente, tá? Então, do ponto de vista mais atual, o Japão ele teve uma forte influência sobre a China, principalmente no início do século XX. Essa influência ela foi tão forte que chegou a impor o uso da língua japonesa nas escolas coreanas, tá?
por conta da influência, e também uma organização econômica também muito voltada às ideias japonesas, principalmente ligadas à indústria. Essa influência do Japão ela só vai terminar basicamente junto à Segunda Guerra Mundial. Então houve aí de certa forma uma interferência chinesa, né? A China, na verdade, ela vai ajudar a Coreia a expulsar até então uma única Coreia, né? A expulsar o Japão do seu território e conquistar a sua independência. No pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter duas conferências, que eu acredito que em história vocês já estudaram sobre elas, que é a Conferência de Yalta e de Potsdam. Tá? E nessas conferências foi exatamente onde ficou determinado a divisão da Coreia em duas Coreias. O lado norte ficou sob a influência socialista da União Soviética, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o lado sul ficou sob a influência capitalista dos Estados Unidos da América. Vocês vão me desculpar essa zoadinha, galera, mas como eu já expliquei para vocês, a gente está aqui passando por um período de reforma e essa zoadinha, infelizmente, vai ser constante, tá bom? Eu já estou na quarta tentativa hoje e eu não vou sacrificar essa aqui tentativa. Então vamos ter um pouquinho de paciência, acho que está dando para vocês escutarem direitinho. Então, continuando, né? Após essas duas conferências, nós vamos ter a divisão entre as duas Coreias. Uma sobre a influência da União Soviética e a outra sobre a influência dos Estados Unidos. A Coreia do Norte, atualmente, ela tem preocupado um pouco os anseios globais, né, por conta do seu desenvolvimento de armamentos nucleares. Tá? Inclusive, essa política de desenvolvimento armamentista nuclear da Coreia do Norte, na atualidade, ela tem, inclusive, sido responsável pelas inúmeras sanções que o país tem sofrido por conta da ONU. Por desrespeitar alguns acordos e algumas, digamos assim, leis e regras de paz, né, no mundo. Então, algumas sanções como fornecimento de fontes de energia, como petróleo e gás natural, alimentos e outros tipos de matéria-prima, o país não recebe mais ajuda internacional exatamente por dar continuidade a esse programa nuclear, tá? Então, no geral, esse é um ponto primeiro que a gente precisa destacar. Um outro ponto, mais voltado à questão histórica, é a guerra envolvendo essas duas Coreias. Historicamente, nem o Norte reconhece a independência do Sul, nem o Sul reconhece a independência do Norte. Tá? Então, nós vamos ter um episódio que ocorre no ano de 1950, que é uma invasão por parte da Coreia do Norte. Essa invasão ela foi bastante influenciada pela URSS, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também da China, tá? Com uma tentativa de anexar o território da Coreia do Sul ao seu território, no caso o Norte. Porém, essa investida, né, de invadir a Coreia do Sul, ela foi interrompida pela própria Coreia do Sul, com a ajuda dos Estados Unidos e da ONU. Então é basicamente já nesse contexto que as coisas começam sempre a envolver, inclusive China e Estados Unidos. Acho que vocês percebem como acontece até hoje, tá? Então a Coreia do Norte ela tenta invadir, a União Soviética juntamente com a China ajuda essa invasão, porém Coreia do Sul, Estados Unidos e ONU impedem essa invasão, na verdade essa tentativa de anexar os dois territórios. Em 1953, eles assinam um acordo praticamente de paz, né, podemos dizer assim, o que eles chamam de armistício, tá? E criam uma zona de desmilitarização, tá? Onde basicamente nem A nem B podem introduzir seus exércitos. Tá? É uma área de respeito, podemos dizer assim. Mas ao longo dos tempos, vários conflitos de pequeno porte, podemos dizer assim, vão acontecendo, né, naquela região desmilitarizada. E hoje as fronteiras entre as duas Coreias é considerada uma das fronteiras mais, digamos assim, rigorosas e seguras do mundo, exatamente por conta dessa tensão.
Ao longo do tempo também, a gente pode destacar aqui que a Coreia do Norte ela tem investido em diversos testes nucleares, né, tá? Como, por exemplo, acionando mísseis nucleares que podem chegar a distâncias bastante significativas. Eu coloquei até aqui do lado um outro gráfico, né, que mostra o poder de alcance dos mísseis hoje divulgados pelo governo da Coreia do Norte. É um país que tem um pouco mais de 1 milhão de soldados ao seu favor, tá? Contra mais ou menos 650 mil do lado da Coreia do Sul. Então você consegue perceber que o exército da Coreia do Norte ele é um pouco mais amplo. Porém, a Coreia do Sul conta também com a ajuda de mais ou menos 30 mil soldados americanos que ajudam ali, né, nas políticas da Coreia do Sul, já que eles são bem próximos, tá? Então esses testes, né, principalmente aí impulsionados pela Coreia do Norte, eles têm gerado alguns momentos de tensões entre os dois países, inclusive a ameaça de ataque aos Estados Unidos, né? Existe aí, ao longo do tempo, uma ameaça contra o Havaí, contra outras ilhas que pertencem aos Estados Unidos, e recentemente o governo da Coreia do Norte divulgou que possui um armamento nuclear que poderia sim atravessar o Pacífico e chegar até o território dos Estados Unidos da América. Outro ponto também que a gente vai destacar é o Clube Atômico, né, que é o Tratado de Não Proliferação de Armamentos Nucleares, que foi abandonado pela Coreia do Norte. Na verdade, a Coreia do Norte foi o primeiro país a abandonar esse tratado, mas recentemente nós tivemos o Irã, né, também abandonando esse tratado, mas vamos focar aqui na Coreia do Norte. Em 2002, a Coreia do Norte, juntamente com o Irã e o Iraque, foram acusados pelo governo do então presidente Bush, né, que esses países eles formavam o que os Estados Unidos chamavam de eixo do mal. O que era o eixo do mal? Era formado pelos 3 países que eu já falei, e eles eram acusados pelos Estados Unidos de apoiar organizações terroristas e produzir armamento de destruição em massa. Ou seja, Coreia do Norte, juntamente com o Irã e Iraque, passaram a ser alvo de críticas nesse sentido, né? Impulsionado logicamente pelos Estados Unidos, é claro que isso teria um respaldo muito grande. E a Coreia do Norte, como resposta a essa acusação, ficou indignada, é claro, né? Ela basicamente foi o primeiro país a abandonar o tratado, né, de não proliferação de armamentos nucleares. E isso gerou uma certa tensão, porque a partir do momento que ela não faz mais parte aí desse tratado, ela poderia sim dar continuidade aos seus planos, né, de desenvolver armamento nuclear no país. E aí em 2006, a ONU, preocupada com essa saída, resolveu impor algumas sanções em relação à Coreia do Norte. Essas sanções elas vão desde o fornecimento de equipamentos, de alimentos, de tecnologia, de ceder empréstimos à Coreia do Norte, né? Por quê? Porque a ONU via essa saída da Coreia do Norte, do TNP, como uma ameaça, como eu coloquei aqui dentro do texto, ó, à paz e à segurança internacional, tá certo? Então vão juntando as peças aí, tá? Mesmo com a pressão da ONU impondo essas sanções, os testes continuaram. Na verdade, esses testes até se intensificaram, para falar a verdade. E mais recentemente, né, acho que em 2017, o governo da Coreia do Norte realizou um teste que causou um abalo sísmico na região superior a 6,3 na escala Richter, que é muita coisa, tá, de magnitude. E isso não era comum a equipamentos, digamos assim, normais, né? Se é que tem como dizer que isso é normal, ligado a testes nucleares.
E aí o governo da Coreia do Norte falou que, na verdade, não era uma bomba nuclear comum. Na verdade, ela era uma bomba termonuclear de hidrogênio, que tem um poder de destruição bem superior às bombas nucleares utilizadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Então isso fez com que a tensão relacionada à Coreia do Norte ela só aumentasse. Então hoje a Coreia do Norte não faz parte de nenhum acordo. Eles continuam investindo muito pesado no desenvolvimento de armamentos nucleares e têm realizado alguns testes, né, que preocupam, testes que já passaram, né, já sobrevoaram o território japonês e recentemente dizendo que possui esse armamento que pode chegar até os Estados Unidos, tá? É um ponto aí também que vocês precisam lembrar. Aí ele vai fazer também aqui uma fala sobre a crise econômica e o isolamento, que são pontos bem comuns dentro da realidade da Coreia do Norte. Primeiro a gente destacar, né, que a Coreia do Norte ela se baseia muito dentro de uma filosofia conhecida como Juche, mais ou menos por aí. Eu não sei nem como é o nome da língua lá dos caras, mas ela não está muito afiada não, tá? Essa filosofia ela se baseia na autossuficiência e no controle total do seu destino. E é exatamente baseado nessa filosofia de vida que a Coreia do Norte, né, tem desenvolvido, digamos assim, as suas políticas, tá? Inclusive, hoje é considerado um dos países mais fechados do mundo para estrangeiro. Então ela basicamente dificulta tanto a entrada como a saída de pessoas em seu território, assim também como a circulação de informação. Então basicamente a empresa internacional não tem acesso ao que acontece na Coreia do Norte. Tudo que é divulgado exatamente através de notificações que vêm do próprio país. Tá? Então é meio complicado você perceber a veracidade do que acontece na Coreia do Norte, ok? É um país que tem um forte controle do Estado, tanto do ponto de vista social como também do ponto de vista econômico. Tá? É um país que constantemente, e historicamente também falando, sempre viveu crises e crises bem intensas em diversos setores do país. É um país também que tem enormes dificuldades em exportar, até por conta daquelas sanções e basicamente por não ter acesso a nenhum tipo de política, né, que venha de outros países. Então raramente eles possuem parceiros nesse campo econômico onde possam fornecer mercadoria para a Coreia do Norte, mas de quebra mantém o pleno desenvolvimento dos programas de armamento nuclear. Então assim, se por um lado o país atravessa dificuldades, né, no aspecto econômico e também social, do ponto de vista militar as coisas lá parecem que vão muito bem e a cada dia que se passa eles anunciam novas tecnologias, novos armamentos que chegam a alcances ainda maiores. Então é um pouco contraditório, tá? Em 94 os Estados Unidos propôs, né, ao então presidente da Coreia do Norte que ele abandonasse esse programa, né, de armamento nuclear e em troca os Estados Unidos iria ofertar anualmente grandes quantidades de petróleo e também a instalação de algumas centrais energéticas para aproveitamento desse programa nuclear. Em 2020 houve o famoso encontro que ficou conhecido como a política da luz do sol, que foi um encontro histórico entre o presidente da Coreia do Norte e o presidente da Coreia do Sul, onde o presidente da Coreia do Sul firmou um acordo, né, que ajudaria a Coreia do Norte a resolver seus problemas ligados à fome, à pobreza, à miséria. Inclusive, esse encontro rendeu ao presidente da Coreia do Sul o Nobel da Paz, né? Aquele prêmio aí que vocês sabem que tem uma relevância no cenário mundial muito grande. Mesmo nos anos seguintes, esse presidente da Coreia do Sul recebendo uma série de críticas, tanto dos seus conterrâneos, como também de outros países, né?
que basicamente ele, ao ajudar, ignorava a violação de direitos humanos que a Coreia do Norte mantinha em relação à sua população. Ainda em 2002, houve profundas mudanças no cenário econômico da Coreia do Norte. Eles deram início, né, à abertura de mercado, ou seja, passaram a criar algumas atividades de cunho, digamos assim, particular, capitalista, né? Uma foi exatamente na instalação do que eles chamam de zonas industriais especiais, o ZIE, tá? E uma zona turística especial, que seriam alguns locais dentro do país que passariam a aceitar e a receber turistas, beleza? Esse é um ponto aí que vocês precisam destacar. Deixa eu trazer agora aqui para o lado para a gente fechar com a Coreia do Sul, que é a sua vizinha lá, né? E aí na Coreia do Sul as coisas são bem diferentes, como eu falei. A Coreia do Norte é muito fechada, é muito voltada ao comunismo, ao socialismo, né? Tem todos os problemas econômicos, mas de quebra o seu poder militar é bastante forte, é bastante positivo. E aí na Coreia do Sul a gente tem um outro cenário. É um país que apresenta importantes transformações sociais desde 1960. É um país que tem apresentado um aumento bastante significativo na renda per capita da sua população. É o único país do mundo que investe praticamente 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Para você ter uma ideia, esse valor ele é superior às grandes potências, inclusive os Estados Unidos, inclusive maior do que o investimento que é feito pela China e pela União Europeia juntos. Então é um país assim que investe pesado, tanto em pesquisa como também em desenvolvimento. Um outro ponto positivo, né, é que é o país que tem o maior número de registro de patentes. São mais de 4.000 patentes, né, registradas pelo país. E essas patentes elas estão ligadas principalmente ao setor de tecnologia e que tem como principal responsável a Samsung e a LG, que são duas marcas fortes, né, nesse setor lá da Coreia do Sul, tá bom? O índice de pessoas, né, com um alto grau de escolaridade também é muito alto. São praticamente 13 pesquisadores para cada 1.000 pessoas empregadas, então é muita coisa, tá? E de quebra, vamos colocar aí de brinde, é o segundo país mais bem avaliado no PISA, que é o Programa Internacional de Estudantes. Então, diga-se de passagem, a educação lá vai de vento e polpa, né, como a gente fala. Porém, não é só de flores que vive a Coreia do Sul, existem alguns problemas. Atualmente o país tem sofrido bastante com a desaceleração, né, do crescimento da economia chinesa, assim também como o crescimento lento, podemos dizer assim, da economia dos Estados Unidos, já que tanto a China como também os Estados Unidos são grandes parceiros da Coreia do Sul. Atualmente o governo tem investido pesado em políticas de recuperação econômica, e esse investimento ele está voltado principalmente na isenção fiscal, né, da cobrança de impostos, e também uma série de implantações de obras em infraestrutura. Então, basicamente, esse é o cenário voltado à realidade da Coreia do Sul. Aqui embaixo eu coloquei algumas notícias, tá, galera? Vocês podem dar uma olhada depois em relação a Samsung e a LG, que são duas gigantes aí da economia da Coreia do Sul. Aqui em cima eu também coloquei algumas notícias que estão mais voltadas ao cunho militar da Coreia do Norte. Como eu disse para vocês, é o forte dos caras, né? É o setor militar, tá? E aqui também eu coloquei um mapa da bandeira da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, para que vocês tivessem aí uma noção básica, digamos assim, dos dois países, tá bom? Então, galera, eu espero que o material ajude vocês a compreender. Tá bem resumido, mas também tá muito direcionado. Então, como eu já falei, se tiver dúvida, manda para mim. Eu vou estar aqui no Zap acompanhando vocês.
E no mais, ó, fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E a gente volta a se encontrar na próxima aula, tá bom? Valeu, tchau, tchau e até lá.